Eu quero que você entenda o que Jesus está falando no versículo número 3. Mas, antes de resumir essas palavras, eu queria dizer que alguns de vocês sabem, alguns não sabem, nós temos feito trabalho, Moçambique na África do Sul, lá Moçambique e África do Sul, primeiro trabalhamos também com as crianças e também trabalhamos com os adultos. E uma das coisas que temos feito, como que nós poderemos tirar a criança do lixão para vir, para poder ter um próprio atendimento, alimentação, enfim, para podermos fazer isso, para tirar a criança lá, é preciso que nós possamos levar a criança e ajudar a criança, e para isso é preciso que essa criança, nós tenhamos parceria para podermos cuidar dessa criança. Não é somente isso, mas também quando uma criança, não somente que está no chão, uma criança talvez que se dedica em comer barro e outras coisas, como é que nós poderemos tirar essa criança desse lado? Nós poderemos tirar essa criança quando nós temos parceiros e parceria nesse trabalho, nesse contexto, para que essa criança também possa ter a alimentação. Segundo, nós distribuímos as Bíblias lá na África, na língua da tribo. Mas como é que nós podemos fazer que uma Bíblia venha chegar na mão de um africano que tem chorado para obter uma Bíblia? Nós poderemos fazer isso se nós encontrarmos um parceiro e alguns parceiros aqui nesta terra. Então isso é um dos motivos, às vezes, que tem nos levado aqui. Mas não termina aí também. Em Moçambique temos igrejas que literalmente estão debaixo da árvore, e uma das igrejas que eu ministrei, que é da nossa igreja de congregações em Moçambique, estão literalmente abaixo da árvore. Na última vez que eu estive numa dessas igrejas ministrando, estava a chover. Você poderia ter pena dessa gente, porque estão sentados no chão, não tem cadeira, nem estavam em cima do tronco, nem estavam nas esteiras, mas era literalmente no chão, e estava a chover, e era debaixo de uma árvore. Eu estava pregando nessa igreja, não vi ninguém se mover e sair daquele lugar, até eu acabar de ministrar. A chuva não acabou, eu que acabei de ministrar, e fechamos o culto, e eles se levantaram e foram, mas a chuva estava continuamente. Então, um dos motivos também não é somente alimentar aquela criança, não é somente colocar a Bíblia na mão desse africano, mas também construir em vários lugares das nossas congregações algumas proteções, não como igreja como essa, mas mais ou menos se nós conseguirmos chapa para poder colocar esse lugar num lugar um pouco seguro. Isso já é o suficiente para aquele povo. E não é somente isso. Temos povo na Beira, temos povo na Zambésia, temos em Tete, temos pessoas no sul de Malau. O povo do sul de Malau, esse que tem sofrido e também tem procurado ajuda para que nós possamos ajudar essa pessoa. Quando as pessoas estão em Angola, me telefonam, procuram das Bíblias ou da alimentação de crianças que estão em Malawi, e que estão em Moçambique, e que estão também na África do Sul. Eu falo de que, aguenta um pouco, alguém vai me responder aqui no Brasil. Então, a sua cooperação no trabalho que nós temos feito não é para mim. Quando chega para mim, passa para outro povo. É Moçambique. Algum que precisa do prato, algum que precisa de uma Bíblia, alguém que precisa de ter uma chapa de zinca para poder cultuar a Deus. Então, essa é uma das missões que temos feito, além de várias outras que temos feito, que são seminários de conferência e congressos para poder instruir o povo de Deus. Então, Jesus falou uma das palavras, que a seara é grande, mas os ceifeiros são pouco. E quando Jesus falou que a seara é grande, os ceifeiros são pouco, ele quer falar que os intercessores são pouco, os que oram são pouco, os que ofertam são pouco, os que vão são pouco, os parceiros são pouco, os que se interessam são pouco.
Então nós somos dessas pessoas. Quando ele fala em Isaías, quem há de ir por nós? Quem enviarei? Quem há de ir por nós? Porque a Bíblia fala que Deus é Espírito. Então Ele quer de você e Ele quer de mim que nós possamos cumprir o nosso papel. Não é por acaso que você está vivo, não é por acaso que eu estou vivo. Nós estamos vivos neste tempo exatamente para cumprir a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Não é por engano. A pandemia não te levou, talvez a pandemia levou pessoas melhores que você, eram mais fortes e mais saudáveis que você. Mas a pandemia não conseguiu nos levar. Por quê? Porque Deus tem um plano, tem programa na sua vida, para que esse plano e esse programa seja realizado na sua vida. Então, nós temos que entender isso. A Bíblia vai falar que nós somos parceiros de Deus. Se eu for a perguntar aqui, em que lado você tem a parceria com Deus? Porque a Bíblia fala que nós somos cooperadores de Deus, nós somos parceiros de Deus. Em que lado, de que forma você faz a parceria com Deus? Porque o cooperador de pedreiro, ele sabe misturar a massa. O cooperador de eletricista, ele conhece os fios. O cooperador dos carpinteiros marcenarias, ele conhece as madeiras necessárias. Agora nós somos cooperadores de um que não trabalha nem com madeira, nem com tijolo, nem com massa, nem com fios elétricos, mas ele trabalha com as almas. Como que você coopera com uma pessoa que trabalha com as almas? Qual a sua cooperação de uma pessoa que ele trabalha com as almas? O interesse é as almas. Por isso que a Bíblia fala que ele amou o mundo de tal forma que ele deu. Porque aquele que ama dá. A Bíblia vai falar que ele amou o mundo de tal forma e que ele deu a coisa mais preciosa que ele tinha, e que era o seu filho Jesus. E Jesus veio ao mundo para que aquela criança pudesse ser salva, aquela pessoa pudesse ter uma Bíblia, aquela pessoa pudesse ter talvez uma shelter, um lugar para orar, para aquela pessoa possa encontrar a salvação, para que o Evangelho não se estagnasse em mim, eu encontrar o Evangelho e o Evangelho ficar a mim. Se eu encontro o Evangelho fica em mim. Eu sou egoísta nesse caso, eu serei egoísta, mas Deus não nos chamou para ser egoísta. A minha oração é que todas as pessoas que são egoístas no Evangelho, a minha oração é que o Senhor leva-os logo para a glória, porque não tem utilidade aqui na terra. Porque Deus não nos chamou para sermos egoístas no Evangelho. Para você compartilhar, de graça recebeste, compartilha. Veja que Deus, a Bíblia vai falar que uma mocinha de 8 anos de idade foi levada de Jerusalém pelos soldados sírios. Provavelmente o próprio Naamã levou aquela menina lá em Israel, e a menina veio para a Síria, e quando chega na Síria, aquela menina prega o Evangelho na casa de Naamã, e aquela menina vai falar que esse tipo de doença lá em Israel é curada. Aleluia! Uma criança de 8 anos prega o Evangelho na Síria. Nós somos adultos, mas com 8 anos você pode fazer a diferença na sua casa, a diferença na sua família, na sua comunidade, nos seus parentescos. Você pode fazer a diferença. Podemos fazer a diferença sim. Sabe por que podemos fazer a diferença? Porque a Bíblia vai falar que somos um povo especial.
um povo adquirido, um povo da propriedade exclusiva de Deus, um povo sacerdotal, um povo adquirido por Deus. Mas a Bíblia vai falar, não nos adquiriu para comer nem para beber, porque a Bíblia vai falar que o reino de Deus não é comida, não é beber, mas o reino de Deus é a justiça, a alegria e paz no Espírito do Senhor Jesus. Aleluia! Glória ao Senhor. Então, se o reino de Deus é a justiça e a paz, nós precisamos de procurar a justiça para nós, mas também a justiça para o nosso próximo. Aleluia. É interessante que naquele versículo mesmo, ele vai falar que ele nos chamou para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o resultado. Ele nos chamou das trevas, mas ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. Anunciar o trabalho. Você está vivo para anunciar. Eu estou vivo para anunciar. Graças a Deus, só deu a oportunidade para comer e beber, sim, mas esse não é o propósito. Só deu a oportunidade para eu comprar uma casa, para eu comprar um carro, para eu poder casar, sim, não é pecado, mas esse não é o propósito. O propósito que eu estou vivo, que você está vivo, é para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Então somos cooperadores de Deus. Aleluia. Somos cooperadores de Deus. Simplificando essa palavra aqui, em poucas palavras, aqui no versículo 3, não é o diabo a falar essa palavra, mas é Deus, porque muitas das vezes nós temos atribuído ao diabo aquilo que Deus faz. Aqui não é o diabo, é Deus. A Bíblia vai falar: se eu, Deus, encerrar o céu, se Deus encerrar o céu na sua vida, se Deus fechar as portas da sua casa, do seu negócio, se Deus fechar as portas daquilo que você deseja para que aconteça na sua vida, ele vai falar que se ele não fala do diabo, aqui não é o diabo, ele fala que se eu encerrar o céu, é Deus será o céu. Se eu fechar o céu e não haver chuva, ordenar os gafanhotos que consumam a sua terra, aleluia, os gafanhotos a consumir a sua terra, seria um sistema que Deus criou, talvez para acabar com o seu negócio, para acabar com as suas finanças, para você não prosperar. Deus criou isso. E às vezes a gente vai orar: Senhor, tira o diabo desse negócio. Não é diabo, é Deus. Às vezes é o diabo, às vezes é Deus. Porque a Bíblia vai falar: o diabo não tem poder sobre os crentes. O diabo não tem poder sobre o povo de Deus. O diabo só tem poder quando Deus abrir a porta. Quando Deus abre a porta para o diabo entrar, aí o diabo tem poder. Mas o diabo não tem poder, não. É por isso que a Bíblia vai falar que a todos quanto o receberam, aqueles que receberam a Jesus, a todos, a Bíblia não está falando que há alguns, mas a todos aqueles que receberam a Jesus, Deus deu a habilidade, a capacidade, o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você quer saber qual é que tipo de poder, você pode entrar no Google, procurar os privilégios do filho de um pai. Procura quais são os privilégios de um filho, num pai, numa família. Você vai ver que o Filho de Deus tem este privilégio, este privilégio, este privilégio, este privilégio. Aleluia. O pai da família tem a responsabilidade de proteger a casa.
não somente proteger a casa, mas também alimentar a casa, o pai da família. Então Deus é o nosso Pai, nós somos filhos dele, e a Bíblia vai falar que ele nos deu o poder para sermos chamados filhos. Somos filhos, não somos visitantes. Não somos visitantes, somos filhos, não somos companheiro ou colega, nós somos filhos da casa. Aleluia. E a Bíblia vai falar que todos quanto o receberam, eles deu o poder de serem chamados filhos. Veja, e ele vai falar o seguinte, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, primeira condição para a sua oração ser respondida, você primeiro precisa de pertencer ao povo de Deus. Isso significa que você precisa ser salvo, você precisa ser chamado pelo nome de Deus, você precisa de pertencer à família de Deus, o povo de Deus. Depois disso, você precisa de obter uma atitude de humildade. Há orgulho ter tido um problema no meio do povo de Deus. Tem sido um problema no meio do povo de Deus. Quando Deus utiliza a pessoa para fazer algo, para acontecer algo, a pessoa leva a glória para Ele, enquanto a glória é para Deus. Se houvesse tempo, eu poderia falar tanto dos milagres que Deus tem feito na África e no Brasil, que eu tenho andado. Mas nada de glória para mim, não tenho nada a falar, porque se Deus quer utilizar naquela hora, não eu somente sou um vaso, é como um copo que a gente bota água para a gente poder beber. O copo nunca pode se gloriar daquilo que é, mas o dono do copo que colocou a água, ele que tem que tomar a glória, não é o copo foi formado, nós somos formados, somos barro na presença de Deus, nada de nos gloriar, Então a Bíblia vai falar que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeira condição, se humilhar, ou segunda condição, se humilhar, a atitude para a sua oração ser respondida é humildade. Nos nossos tempos é muito fácil agora ser humilde. Imagina no tempo dos apóstolos, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a humildade, quando alguém se aproximava de Deus, tinha que rasgar a roupa, botar cinza, talvez ficar 3 dias, 4 dias no meio da cinza. Mas agora não é assim. Agora a pessoa precisa de rasgar o coração, a pessoa precisa de se humilhar, a pessoa precisa de reconhecer a grandeza de Deus, a posição de Deus, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus pode fazer. É isso que nós precisamos de fazer. Então a segunda coisa, a terceira coisa, é ser humilde. A Bíblia vai falar, Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus vai falar o seguinte: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus era manso e humilde, filho de Deus, não era pirata, não era filho de Deus pirata, é filho de Deus original. Mas ele vai falar: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. Não é somente ele. Veja, o grande homem de Deus, Moisés, a Bíblia vai falar no livro de Números, capítulo 12, versículo de número 13, se não estou errado, de que não havia homem humilde como Moisés na terra. Moisés liderava um grupo de quase 3 milhões de pessoas, mas a Bíblia vai falar que na terra não havia uma pessoa humilde. Então 2 pessoas bem grandes que a Bíblia nos mostra. Moisés foi um homem muito grande, Jesus é um homem muito grande, mas as 2 pessoas, eles falam: aprende de nós que somos humildes.
Nós somos humildes, nada de se orgulhar, nada de se elevar, porque todos que se elevam serão abatidos, mas todos aqueles que se humilham serão elevados. Costumamos dizer de que a escada que vai para o céu é oposto, ela desce. A escada que vai para o céu, ela desce. Quando você ver a pessoa descer, o nível que mais e mais desce, essa pessoa, a porta está aberta, ela está mais próximo do céu do que da terra, do que nós pensamos. Então, a humildade do coração, a humildade. Sabe por que às vezes muitos casamentos atuais não têm prosperado? É porque não há humildade. O esposo não se humilha, a mulher não se humilha, ninguém quer pedir perdão, todo mundo é grande, então acabam divorciando. Entre 100 pessoas que casam nos nossos tempos, talvez um casal é que sobrevive. Entre 100. Por quê? Porque é por causa do orgulho. Eu quero ser grande, aquele tem que ser grande, e aquele não pode me falar porque eu também sou, e aquele não pode. Então, assim, acaba assim. Infelizmente, essa lepra entrou na casa de Deus também. Então, se humilhar, depois de humilhar-se, é orar. Não pode orar sem humilhar. Depois de se humilhar, é orar. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, aleluia, e orar, há uma diferença entre orar e buscar. Esta semana, este final de semana, a igreja está a buscar, não está somente a orar. Este final de semana, a igreja está a buscar. Mas há uma diferença entre orar e buscar. Quando a gente vem no domingo, a gente vem orar, que são 2 horas de tempo, que vamos embora. A gente vem orar. Às vezes você vai, quando você ora, porque muitos estão habituados a orar pela comida também. Isso é orar, não é buscar. Mas quando a coisa aperta na sua vida, você fica nos pés do Senhor, 30 minutos, 1 hora de tempo, 2 horas de tempo, 3 horas de tempo. Você está a buscar a face de Deus. Você quer ver Deus a fazer algo diferente. Aleluia. Você quer ver Deus a fazer algo diferente. Elias, quando orou pela chuva, quando ele orou para que houvesse fogo no altar, para consumir o holocausto, ele orou, não foi busca. Mas quando ele foi orar pela chuva, ele tinha que buscar. A diferença, quando ele orou no altar para o fogo cair, foram 45 segundos. Mas quando ele foi orar para que houvesse chuva, a diferença, ele orou 1 hora de tempo e mandou o moço, vai lá ver se há resultado, não havia resultado. Orou a 2ª hora, vai lá ver se há resultado, não havia resultado. Orou a 3ª hora e acabou a hora, mandou o menino para ver, não havia. Depois de 7 horas, no finalzinho das 7 horas de tempo de joelho, o menino vem falar, Senhor, lá há uma nuvem como a palma de um homem que está subindo no mar. E ele falou, agora sim, no finalzinho de 7 horas de tempo de oração, lá no cume do monte, aleluia. Então nós precisamos de levar os passos como os passos de Elias, os passos dos nossos antepassados que oraram e que buscaram a face do Senhor. É na face de Deus que você vai ver o milagre, é na face de Deus que você vai ver a diferença, é na face de Deus que Deus vai mudar a situação na sua vida. E Ele vai falar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, quais são os maus caminhos? Os maus caminhos é a vida que não agrada a Deus. Sabe, quando alguém vem a Cristo,
primeiro amor, tem muito respeito. Quando alguém vem a Cristo, ele quer saber quais são os dias de oração, quando é que pode ser. E ele chega 30 minutos antes do culto. Primeiro amor. Mas depois de 6 meses, de 1 ano, já conheço o pastor, já conheço a pastora, já conheço os irmãos, conheço a igreja. Aí, vem quando quer, e lê a Bíblia quando quer, ora quando quer. O primeiro amor já foi, já não tem aquela coisa, aquela chama, já não tem. E a Bíblia vai falar que o fogo não deverá, não é somente deveria, o fogo não deverá se apagar do altar. O fogo do primeiro amor, o fogo da primeira chama não deve se apagar, não deve se apagar. O fogo, a Bíblia vai falar que tem que arder continuamente, de dia e de noite. Ele tem que arder continuamente esse fogo. Não importa que o problema, que a situação que você passa, mas o fogo não deve se apagar. O fogo deve continuar. Essas chamas. Mas quem acendia chamas? Quem acendia chamas eram os sacerdotes, os levitas. Lembra que nós somos sacerdotes? A Bíblia fala que nós somos sacerdotes reais, povo adquirido. Então somos sacerdotes, nós temos que acender a chama. Nós temos que acender as chamas. E através de você, o Evangelho vai entrar para seu pai, para sua mãe, para seu tio, para seu parente. É através de você que o Evangelho vai entrar para eles também. Então você tem que fazer algo. E eu às vezes tenho pensado, por que o Evangelho, por que a Bíblia vai falar que Jesus vai limpar as lágrimas no nosso rosto? Por que a Bíblia vai falar que Jesus vai limpar as lágrimas no nosso rosto? Qual é o problema? Qual é o ponto principal que a Bíblia vai falar que Jesus, naquele dia, ele vai limpar as lágrimas no nosso rosto? Há uma palavra que fala aqui, que Jesus fala o seguinte: a parábola, que não é exatamente uma parábola, são acontecimentos reais, que a Bíblia fala do rico e do Lázaro. O rico era uma pessoa rica. O que levou o rico para o inferno? Será que foi a riqueza? Não foi a riqueza. Abraão era rico, Davi era rico, Jó era rico, Salomão era rico. Não foi a riqueza que levou ele para o inferno. Algo diferente que levou o rico para o inferno. O que levou ele para o inferno? Eu falei aqui, é que quando você bebe água, saiba dar aos outros. Saiba, você encontrou esse Evangelho. A Bíblia fala que encontrar o Evangelho tem que também dar aos outros. O rico, ele encontrou aquilo que ele teve, mas a Bíblia vai falar que na casa dele, não é na casa do vizinho, não é do outro quarteirão, não é lá na rua, mas a Bíblia foi na casa dele. Debaixo da mesa havia um pobre coitado que não poderia comer, ele não poderia ter na mente. O homem era rico, ele tinha dinheiro. Ele não poderia pensar, eu tenho que organizar um prato para esse menino que está aqui embaixo. Eu tenho que organizar um prato para esse menino que está aqui embaixo. Ele não, mas ele comia bem, vestia bem. Só que a Bíblia vai falar, esse menino aqui, porque ele não comia bem, não vestia bem, mas Deus estava com ele. Um dia ele morre. E quando ele morre, a Bíblia vai falar que os anjos, não fala de um anjo, a Bíblia vai falar dos anjos, não sabemos quantos anjos, mas os anjos vieram do céu para levar a Lázaro para o seio de Abraão. E quando os anjos estão lá no seio de Abraão, quem sabe passou algum tempo e depois morre o rico. Temos um hino que nós temos cantado na África.
Esse hino fala o seguinte: Leminie Zanague, Leminie Zanague, Leminie Zanague, Enacue, Nakue, Leminie Zanague, Leminie Zanague, Leminie Zanague, Onacue, Nakue. O que significa que o que aconteceu com aquele também há de acontecer consigo. Aquele dia que chegou para Lázaro vai chegar para você. Aquele dia que chegou para aquele vai chegar para você. Chegou para o rico dia. E a Bíblia vai falar o seguinte: não fala dos anjos, mas a Bíblia vai falar que houve funerário. Ele tinha planos funerários, e assim porque ele tinha planos funerários, todo mundo da cidade veio no funeral dele. Ele foi sepultado. Provavelmente Lázaro não foi sepultado, porque quando Lázaro estava vivo, a Bíblia vai falar que os anjos lambiam as chagas de Lázaro. Ainda vivo Lázaro, os cães lambiam as chagas de Lázaro. Então, quando Lázaro morreu, provavelmente, a Bíblia não fala isso, mas a Bíblia tem uma expressão que fala de que aquele que lê, entende. Aquele que lê, entende. Às vezes você lê, tem que entender um certo assunto. Lázaro provavelmente não foi sepultado. Provavelmente Lázaro foi aproveitado pelos cães. Então o que acontece? Morreu o rico, foi sepultado, todo mundo veio pratear e falar toda coisa boa. Porque a tendência do homem, quando alguém morre, não quer ferir os familiares. Oh, meuzinho, coitado, ele era bom, coitado, aquele é bom, oh, bom, coitado, ele deve estar no céu. Aonde isso? Deus não tem pena quando alguém morre sem Jesus. Deus não tem misericórdia para alguém que morre sem Jesus. Veja, o rico morre. Quando morre o rico, ele começa a fazer a primeira oração na vida. Nunca tinha feito oração. Ele começou a fazer a primeira oração: Pai Abraão, manda Lázaro refrescar o dedo na água. Aqui tem 2 copos de água aqui. Graças a Deus, nós estamos no inferno não. Mas lá no inferno não tem água. Ele queria, sabe o que? Não queria água assim não. Ele queria, segundo os análises, ele queria 3 gotas de água. Quando você mete o dedo, são 3 gotas ou 2 gotas de água que sai. Depende. Às vezes pode ser em 2 gotas, às vezes pode ser 1 gota quando você molha o dedo, mas aquele Deus de amor, o Deus de compaixão, aquele Deus de misericórdia, Deus não aceitou as 3 gotas de água no inferno, porque no dia que você fechar a sua vista sem Jesus, acabou, esquece. No dia que você fecha a sua vista sem Jesus, acabou, esquece. Não tem missa, não tem 7 missas que a Bíblia fala mentira do diabo, não tem purgatório, não há nada. Você morre sem Jesus, você vai para o inferno, e lá no inferno não tem misericórdia. A Bíblia fala que o fogo não apaga e o bicho não morre. Tem um bicho lá, o bicho não morre, o fogo não apaga. O fogo não apaga. E o bicho também não morre. Não sei que tipo de bicho é esse. A Bíblia fala que há um bicho lá. Esse bicho não está lá brincando. Está mordendo as pessoas que estão queimando. Não queira ir para o inferno, não. Aleluia. Então, a Bíblia vai falar que esse homem, o rico, faz a segunda petição. Quando ele perde na primeira petição, ele faz a segunda petição. Segunda petição é aquilo que você poderia fazer hoje. Eu também. Se você tem um familiar que não é salvo, você deveria convencer e ganhar a ele agora. Não espera que você morra. Não espera para você morrer. O rico morreu. Quando ele morreu, começou a pedir pelos irmãos deles que haviam ficado. Diz que eu não queria que eles viessem aqui. Ele tinha compaixão, mas ele estava no inferno. Agora ele tinha amor nos seus familiares, mas ele estava no inferno. Ele estava no lugar errado, no inferno. Ele tinha amor por eles, mas ele estava no inferno.
Só que a resposta que ele encontra é que não, lá tem pastor, lá tem missionário, lá tem evangelista, lá tem presbítero. Ouçam-os, porque alguns, para ouvirem, querem voz de trovão. Se houver uma voz de trovão, vão poder ouvir, mas não haverá voz de trovão. São vozes normais, vozes delicadas, vozes suaves, que vão falar o evangelho. Ouçam o que o Espírito do Senhor diz às igrejas. A última parte aqui deste versículo que nós lemos aqui é que se converte nos seus caminhos, aleluia, que se converte dos seus caminhos errados. Eu vou terminar com o versículo que está lá em 1 de João, capítulo do número 5, o versículo do número 16. Vou terminar com esse versículo aí, para poder orar antes de sair daqui, também para dispensar os outros, para podermos abençoar. O que diz esse versículo aqui? Capítulo 5, 1 de João, versículo número 16. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus lhe dará a vida, aquele que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, por esse não digo que orem. Aleluia. Há pecado para a morte, mas há pecado que não é para a morte. Aqui o João está a falar que pecado que não há morte, você até pode interceder por seu irmão por esse pecado. Mas há pecado que é para a morte. Ele fala que não, por esse aí não vale a pena você orar por ele, porque Deus não vai deixar não. Jesus vai falar daquele pecado que todo aquele que blasfemar o Espírito Santo não será perdoado agora, e até no porvir não será perdoado. Aleluia. Uma das coisas que aconteceu em Limpopo, quando nós estávamos em Limpopo, o pastor conhece, nós oramos lá. Então um macumbeiro queria nos desafiar, e ele começou a bater batuques dele. E quando ele começou a bater batuques dele, nós falamos, ou ele vai se converter, ou ele vai morrer, porque nunca você pode desafiar a Deus. Quando você desafia Deus, porque às vezes alguém pensa que eu desafio o homem de Deus, mas não é desafiar o homem de Deus, é desafiar a Deus. Então o que acontece? Nós continuamos orando, isso era uma sexta-feira, não, isso era uma quinta-feira. Nós falamos, amanhã vamos entrar em oração, para que Deus solucione o problema. Entramos em oração, e passou a sexta-feira. No sábado de manhã, não havia batuque do macumbeiro, do feiticeiro. Batuque não havia, estava tudo calado. E nós, quando fomos ali, só ouvíamos pratos de choro. Estavam chorando. O que aconteceu? O principal dos macumba, dos macumbeiros, havia sido, Deus havia matado. Deus mata, porque alguém pode me desafiar, mas não desafia você, desafia Deus. No ano de 2000, acho que foi 2001, 2002, nós tínhamos um trabalho num certo lugar, que eu não vou falar do lugar, porque está no Facebook, talvez podem as pessoas saberem, e às vezes querer pensar, o pastor foi ele que matou o nosso irmão. Eu não matei ninguém. É Deus, quando alguém desafia o servo de Deus. E ele veio e falou, olha, aquela congregação, você não vai pôr mais os pés, porque a congregação é nossa, e nós vamos fazer o que nós quisermos. A congregação, eu sou pastor dessa, não somos nós, você não põe mais os seus pés. Eu vou falar àquele que me enviou. Nós temos um patrão que lidera a nossa obra, que lidera a obra que nós fizemos, um patrão que, independentemente das circunstâncias, esse patrão, ele paga bem, esse patrão, ele cuida, não importa o que é, esse patrão libera. A Bíblia vai falar que os passos do justo são confirmados
Então o que aconteceu? Aqueles meninos queriam desafiar, e eu levantei no púlpito e eu falei que esses meninos são excluídos da congregação. Eles falam, nada, isso não vai acontecer, não, essa congregação também não, nós também somos. Eram 2 diáconos. Passou, antes de acabar 3 meses, morreu um. Antes de acabar 6 meses, morreu outro. O povo daquele bairro disseram, esse pastor é feiticeiro. Não é feitiça, não. A obra de Deus, a palavra de Deus, a reverência nas coisas de Deus. Deus é fiel e Deus é conosco, Ele anda conosco. Parece que eu falei isso aqui no ano passado, quando eu estive aqui. Nós estávamos no país da Zâmbia, e lá no país da Zâmbia, para sair de Zâmbia, na fronteira para a cidade de Tete, são 350 quilômetros. O carro não tinha combustível, não havia combustível no carro. Nós falamos, Senhor, estamos aqui, estamos no mato, aqui não tem posto de combustível, o que vamos fazer? Não vamos ficar aqui, queremos chegar, estamos fazendo a tua obra. O dono da obra falou, ide, não para o carro, vai. Andamos 350 quilômetros sem combustível no carro, porque Deus é Deus de milagre. Aleluia. Deus é Deus de milagre. Eu não vou falar daquela câncer que Deus curou lá em Espírito Santo, aquela pessoa que tinha câncer maligno numa cidade chamada Linhar. Espírito Santo, Deus curou. Aquela mulher que tinha 4 anos sem sair do quarto, deprimida. Eu vou falar daquela cura. Não vou falar daquela mulher que tinha 14 anos, não poderia conceber. Mas Deus é Deus, que Ele é fiel nas promessas dEle. Eu não vou falar daquela mulher que tinha 60 anos, eu não conseguia ver. Eu choramos lá em Pompo, orando por ela. Aquela mulher pode ver, e hoje ela pode. São várias coisas que poderíamos falar. Que nosso Deus é aquele que vela pela palavra dEle para cumprir. O Deus de paz nos ajude e nos abençoa e nos dê a graça. E eu quero orar pela sua vida. E eu vou pedir que ela cante o último hino.